A vida de oração de Jesus é o tema da mensagem à luz de Marcos, capítulo 1, versos 29 a 34. Assim diz a viva e eficaz palavra de Deus. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares e às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Que o Senhor nos abençoe. Existem, meus irmãos, muitos motivos para o cristão estudar a história da igreja. Uma das vantagens de andar, de fazer o exercício de andar pelos corredores da história, é a bênção de aprender com aqueles que nos antecederam na fé, com os servos de Deus do passado. Hudson Taylor foi um deles, um homem notável. Um missionário inglês que viveu no século XIX e atuou na China por 51 anos. Ele fundou uma agência que enviou muitos missionários, instalou escolas, mais de 200 escolas na China continental, organizou uma rede de apoio com chineses em 18 províncias e alcançou diretamente muitas pessoas. Historiadores do quilate da Ruth Tucker, ela diz, entre outras coisas, que desde o apóstolo Paulo, nenhum missionário teve uma visão tão ampla, um plano estratégico tão organizado e cobriu uma área geográfica tão extensa quanto Taylor. Ele de fato enfrentou muitas dificuldades, lágrimas, mas certamente a alegria do Senhor era a sua força, e quando ele morreu em 1905, aos 73 anos de idade, havia 849 missionários trabalhando em 205 postos. Eles já haviam batizado 125 mil cristãos na China. Isso é impressionante. Em um de seus diários, ele escreveu muitas coisas memoráveis, e ele disse o seguinte, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Durante mais de 40 anos, o sol nunca se levantou na China sem me encontrar de joelhos em oração. Hudson teve um professor, o melhor professor. Ele aprendeu a orar com Jesus. Sim, Jesus era um homem de oração. Seu ministério foi caracterizado por uma vida de intensa, constante oração. E na passagem que nós lemos, Marcos fecha um quadro de 24 horas na vida de Jesus. Ele começa na manhã de sábado na sinagoga de Cafarnaum, pregando com tanta autoridade que as pessoas ficaram maravilhadas com o seu ensino e destacaram que ele pregava não como os escribas, mas como quem tem autoridade. No mesmo contexto do sermão, do culto, na manhã de sábado naquela sinagoga, um homem possesso se manifesta, ele com o poder ordena que o espírito maligno fique silenciado e saia daquele homem. As pessoas mais uma vez ficam estupefatas com o poder de Jesus. Dali ele vai para a casa de Pedro, cura uma mulher enferma que estava numa situação de risco. Ao final da tarde, depois do Shabat, depois das 18, uma multidão à porta, muitas pessoas são curadas, cativos libertos. Essa é a vida intensa daquele primeiro dia do ministério de Jesus na Galileia. Era natural que o Senhor dormisse cedo, estava cansado, dormisse até um pouco mais tarde. No entanto, a despeito das intensas atividades do dia anterior, Marcos começa o verso 39 dando uma informação preciosíssima. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava.
Esse bloco que vai dos versos 35 a 39, numa leitura superficial, de passagem, pode sugerir que Marcos está fazendo apenas um resumo da missão de Jesus, nesse quadro, repito, de 24 horas, da manhã de sábado à manhã de domingo. No entanto, nós somos surpreendidos com as riquezas de ensino que Marcos apresenta aqui, em particular, sobre a vida de oração de Jesus. Repito, a autoridade de Jesus deixou as pessoas maravilhadas, sua compaixão o moveu a curar os enfermos. E depois de apresentar dois aspectos públicos da vida de Jesus, ensino e expulsão de espíritos malignos, Marcos agora, habilidosamente, abre uma janela. Nós estamos aqui diante de uma janela a partir da qual a gente consegue enxergar a vida privada de Jesus, a vida de oração de Jesus, a devoção de Jesus, a sua piedade. E Marcos apresenta isso com o objetivo de encorajar os primeiros discípulos para os quais ele escreve, cristãos em Roma, no primeiro século, mas também serve para nós. Somos carentes de modelos e Cristo é o perfeito, supremo e definitivo modelo para nós em tudo, em particular no que tange a oração. Nós sabemos, à luz das Escrituras e da tradição cristã, que a oração é um meio de graça. É o recurso através do qual Deus nos abençoa. Um poderoso recurso que a providência nos dá, entre outras coisas, para crescermos em comunhão com Deus. Portanto, vamos olhar para a vida de oração de Jesus e aprender algumas lições. Eu diria que essa passagem estabelece duas grandes verdades, como se fossem dois pilares, que sustentam esse ministério de oração de Jesus. E, ao mesmo tempo, essas duas verdades se desdobram em algumas lições práticas. E eu queria, portanto, a atenção dos irmãos para pensar sobre isso. E a primeira coisa que se destaca aqui, a oração era prioridade na vida de Jesus. Mais uma vez, o verso 39, essa passagem tão rica, esse verso que se destaca no capítulo 1, volta a dizer aos irmãos, depois de um dia intenso de atividades, ainda estava escuro, quando Jesus se levantou a fim de encontrar um lugar para orar reservadamente. Era o primeiro domingo dele, primeiro domingo no ministério da Galileia, e ele começa com oração. O primeiro dia da semana seria consagrado na memorável manhã da ressurreição, passando a ser chamado de Dia do Senhor. Isso aqui é também muito simbólico. Se alguém lhe perguntar como Jesus começou o primeiro domingo do seu ministério, orando. Ele poderia dormir até mais tarde, ele é um ser humano como eu e você. Há um paradoxo no ministério de Cristo, na vida de Cristo, na natureza de Cristo, porque ele é plenamente humano e plenamente divino. Ou para falar como Bart, naquela tempestade no mar da Galileia, ele está dormindo na proa do barco, cansado, e ao ser despertado ele levanta e aquieta as ondas e o mar bravio. E Calbart comenta, cansado, porém onipotente. Esse é o mistério da natureza de Cristo. Dupla natureza em uma só pessoa, onipotente e humano. E o Cristo, divino humano, estava cansado, depois de um dia de 24 horas de atividade. Poderia até dormir um pouco mais tarde, mas ele levanta cedo para orar. E a pergunta é, por que razão Jesus orava? A resposta a essa pergunta passa pelo glorioso mistério da Trindade. Essa é uma questão de natureza teológica. Por que Jesus orava? A resposta, repito, passa pela Trindade. Jesus é Deus. Esse é o distintivo do cristianismo. Não mantemos comunhão fraternal com quem nega a plena divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca deixou de ser Deus, nem mesmo quando se tornou humano, ele se esvaziou de suas prerrogativas ao decidir humilhar-se e assumir a nossa natureza, a fim de morrer a nossa morte, mas em nenhum momento deixou de ser Deus. Ele é, repito, o Verbo eterno e autoexistente que tomou forma humana. E na oração que João registra, apenas João o faz, João 17, a oração sacerdotal, riquíssima. No versículo 5,
encontramos Jesus dizendo ao Pai: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Por toda a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desfrutaram da comunhão entre si, as três benditas e santas pessoas da Trindade compartilhando pleno e perfeito amor, intensa e gloriosa alegria. Portanto, a comunhão com o Pai é uma prioridade inegociável para Jesus. Orar é inevitável. Orar era buscar a comunhão com o Pai. Jesus buscava então a Deus em oração o tempo inteiro. Perguntar, portanto, a Jesus por que ele orava seria o mesmo que perguntar a alguém por que ela respira. Faz sentido? Alguém lhe perguntar por que você respira? É inevitável respirar. Quem está vivo respira. Jesus orava porque era inevitável, ele buscava a comunhão com o Pai. Portanto, faz parte da natureza de um ser vivo respirar, falar com Deus é algo intrínseco à natureza de Jesus. E o que aprendemos nesse ponto aqui, pelo menos algumas lições. Vejamos. Ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respiração. Repito, ser cristão sem oração é tão impossível quanto permanecer vivo sem respiração. O cristão ora porque faz parte da sua natureza regenerada. Assim como o choro é o primeiro sinal de vida do bebê que nasce, falar com Deus é um indicativo da vida do Evangelho na pessoa que recebeu a graça de nascer de novo. Um exemplo clássico. Saulo de Tarso dirigia para Damasco, a fim de prender os cristãos, quando ele foi interceptado pela soberana graça de Deus. E o Senhor então ordena a Ananias, um discípulo, vai à rua direita, dá o endereço, vai à rua direita, vai ao encontro de Saulo. E na fala de Cristo a Ananias, há um detalhe na informação que faz toda a diferença. Dispõe-te e vai à rua que se chama direita, e na casa de Judas. Procura por Saulo, apelidado de Tarso. Ele está orando. Saulo de Tarso era um fariseu, rigoroso observador da lei. Certamente ele tinha uma agenda de oração, uma prática diária de oração. Mas essa é a primeira vez que ele se dirige a Deus tendo a Cristo como seu Senhor. Ele está orando 3 dias, cego e impactado pela visão do Cristo ressurreto. Fico me perguntando qual era o conteúdo da oração de Saulo, até Ananias chegar e informar a ele os propósitos de Deus. Pois bem, ele recebeu uma nova vida e estava respirando, estava orando. A comparação entre oração e oxigênio está presente na tradição cristã. Basta passar pelos corredores da história. Nos pais do deserto, nos místicos medievais, nos reformadores, nos pietistas. A oração é o fôlego da alma. A oração é o oxigênio da fé. Essa linguagem aponta para o caráter inevitável e essencial da oração. Orar é um meio de graça. E à medida que a gente ora, nós somos envolvidos na comunhão trinitária. Oramos ao Pai, em nome do Filho, sob a direção do Espírito Santo. E ainda que a nossa oração seja limitada, por conta da nossa natureza ainda não plenamente redimida, quando oramos, nós somos envolvidos no mistério da Trindade, crescemos na intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Por isso a oração revigora, aquece, anima, sustenta a chama do nosso amor por Deus. A oração, de fato, oxigena a alma. E isso se aplica tanto ao indivíduo quanto à igreja. Essa é uma verdade no nosso pequeno universo particular, como também sobre toda a cristandade. Há uma relação estreita entre a saúde da igreja e a sua vida de oração. D.A. Carson, comentando essa passagem, ele diz o seguinte: qual é a mais urgente necessidade na igreja do mundo ocidental? Qual é a maior necessidade da igreja? Ele então dá uma resposta
oportuna. Precisamos conhecer melhor a Deus. Um dos passos fundamentais para conhecer a Deus, e uma das demonstrações básicas de que conhecemos, é a oração. Oração espiritual, persistente e bíblica. Deus se revelou na criação, Deus se revela na história, Deus se revela de um modo especial nas Escrituras. Sabemos quem Deus é porque Deus se deu a conhecer. Agora, todo esse conhecimento, que pode ser alcançado de modo cognitivo, com reflexão, com proposições teológicas, com dogmas, com doutrinas, esse conhecimento ele tem que vir acompanhado de um conhecimento experiencial. Porque tenho dito aos irmãos, Deus não é uma tese, nós não colocamos Deus sobre a mesa e dissecamos a Deus. Deus é uma pessoa e nos relacionamos com Ele nessa relação trinitária. Um Pai, com o Filho e com o Espírito. E a oração é um poderoso meio de graça, conhecer a Deus. Quantos na história que não tiveram acesso a grandes temas da teologia, a compêndios de temas complexos da teologia, mas ao falar do Senhor, havia brilho nos olhos. Alguém que esteve com o Senhor. Alguém que sabia, pela experiência do joelho dobrado, pela experiência mística do toque da providência na sua própria vida, quem é o Senhor. A piedade, a oração. Se a oração é o fôlego da alma, o oxigênio da fé e a centelha da vida, a ausência da oração é um suicídio espiritual. Quem não ora está se auto-asfixiando. Portanto, precisamos orar mais. Orar é sinal de sabedoria e piedade. É uma questão de inteligência, que também revela piedade. Esse é o primeiro ponto a destacar aqui. Segundo, a oração é a mais importante e a mais difícil atividade cristã. Todos nós temos alguma dificuldade, em algum grau, para manter o hábito de orar. Orar não é uma tarefa simples. Na verdade, eu diria que é um paradoxo. É simples e complexa. Muitos cristãos desistiram de ter uma vida regular de oração porque sentem um fardo, um peso. E alguns testemunhos da história parece que aumentam o peso. Porque comparado a certos nomes da tradição cristã, nós nos tornamos ou nos sentimos realmente pigmeus, tão pequenos na nossa fé, na nossa prática espiritual. A maioria reconhece a importância da oração, mas se sente culpada pelo fracasso de sua vida de oração. Isso está presente nos discípulos. Os discípulos podiam passar a noite inteira pescando. A noite inteira pescando. Mas no dia de semana disse Jesus, nem uma hora vocês puderam ficar comigo? Nós somos capazes de tantas coisas por tanto tempo, mas por nenhuma hora somos capazes de passar com o Senhor em oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu já li algumas biografias, muitas biografias, e eu descobri uma coisa, pelo menos até aqui, nunca encontrei um dos santos da igreja satisfeito com a sua vida de oração. Mesmo aqueles que oravam muito, aquilo que a gente qualifica como muito, sempre demonstrava que precisava melhorar mais. O Dr. Martin Lloyd-Jones, uma grande referência para nós todos, falando sobre esse assunto da oração, ele disse, entre todas as atividades com as quais o cristão se envolve e que fazem parte da vida cristã, sem dúvida, não há outra coisa que cause tanta perplexidade e suscite tantos problemas quanto a atividade a que chamamos de oração. E no que tange a oração, somos todos principiantes. A Bíblia afirma, inclusive, isso. Nós não sabemos orar como convém, diz Paulo. Nós não sabemos orar como convém. É o Espírito que nos assiste em nossas fraquezas e ora por nós com gemidos inexprimíveis. Um texto denso que Paulo escreve aos Coríntios. Agora, há uma boa notícia aqui. A oração não é uma trilha de caça. A oração é uma rodovia principal. O que significa isso? Quando você para orar,
Você não está fazendo um caminho de poucos, você não está fazendo um caminho como um pioneiro. Na verdade, você está numa rodovia ampla e aberta pela qual muitas pessoas passaram. E você pode aprender com aqueles que antecederam você na fé. E o principal manual de oração da igreja é o Salmo, o Saltério, um livro preciosíssimo para nós. Portanto, a gente precisa aprender a orar usando a linguagem do Saltério. Alguns anos atrás chegou às minhas mãos um livro de um norueguês chamado Hallesby. Um livro antigo, mas muito precioso, pequeno, mas muito rico. E entre outras coisas nesse livro, Dr. Hallesby diz assim: a pessoa menos dotada de talentos, o indivíduo destituído de refinada educação, o pobre, todos podem cultivar a sagrada arte da oração. Todavia, certos requisitos hão para que se adquira a arte da oração. De modo geral, 2 são os requisitos essenciais: prática e perseverança. Sem a prática, nenhum crente se tornará um homem ou uma mulher de oração. E a prática não pode ser alcançada sem perseverança. Praticar, perseverar. Prática e perseverança. Caminhando, aprendemos ainda que a oração é um exercício espiritual que exige disciplina. Disciplina. Assim como os exercícios físicos são importantes para a manutenção da saúde e prevenção contra doenças, existem os exercícios espirituais. Lutero classificava a oração de suor da alma. Orar é fazer a alma suar. Faz bem. É uma prática que demanda exercício, é um exercício de natureza espiritual, não deixa de ser um exercício. Paulo fala para Timóteo: exercita-te na piedade, pratica exercícios para que você cresça espiritualmente. Nós vivemos num mundo em que é muito comum encontrar corpos sarados e almas obesas. Há um cuidado com o corpo, o que é necessário, importante, recomendável. Mas, curiosamente, essa geração fitness é a geração que cuida do corpo e esquece da alma. Almas adoecidas, capazes de muitas proezas físicas, mas não são capazes de fazer nenhuma movimentação espiritual. Doentes. Se as pessoas tivessem a mesma disciplina para cuidar do coração quanto cuidam do corpo, muita coisa seria diferente. O Senhor estava cansado, mas Marcos diz no verso 30, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Há 3 coisas aqui sobre esse exercício espiritual de Jesus, que está conectado a cuidar do corpo também. A gente não pode dividir, somos integralmente conectados, alma e corpo. Percebam aí no verso 30, primeiro tempo, tendo-se levantado alta madrugada. Ele reservou tempo para orar. Você não pode orar se não reservar tempo. É interessante porque os judeus piedosos oravam 3 vezes por dia. A primeira vez ao nascer do sol, a segunda vez por volta das 3 da tarde, que era mais ou menos o horário do sacrifício no templo, e depois ao pôr do sol. Então os judeus mais piedosos faziam as práticas de 3 orações diárias. Jesus Cristo orava sempre, tanto nos horários convencionais como em horários alternativos. Pergunta, por que ele levanta cedo, alta madrugada? Marcos está dizendo o seguinte, o sol ainda não havia se manifestado. Quando Jesus saiu, era escuro quando ele saiu. Ele reservou tempo para orar. Ele está orando à noite, sozinho. É interessante porque Cristo está dedicando tempo à prática da oração. Muitos alegam hoje não ter tempo. Esse é o lamento do homem moderno. Não tenho tempo, não tenho tempo. De fato, há uma agenda muito estressante, há muitas demandas, há muitas necessidades. Mas eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Nosso problema não é necessariamente a falta de tempo.
mas prioridades estabelecidas. Você sempre encontrará tempo para aquilo que lhe dá prazer. A alegação da falta de tempo pode denunciar a falta de prazer. Porque quando a gente ama, quando a gente gosta, a gente dá o nosso jeito. Quando as plataformas digitais, as redes sociais começaram a ganhar uma dimensão maior, conectar o mundo nessa aldeia global, numa conferência nos Estados Unidos, John Piper fez um alerta interessante. Uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Um dia de 24 horas, há quem gaste 1/3 em frivolidades nas redes sociais. Portanto, não é por falta de tempo que a gente ora pouco. Falta oração porque falta prioridade. E enquanto a oração não for a prioridade em nossa vida, não haverá espaço em nossa agenda. Cristo levantou-se alta madrugada, porque para ele a oração era prioridade. Porque a oração era o seu tempo a sós com Deus. E diz o texto que ele saiu e foi para um lugar deserto. Tempo e em seguida lugar. Na Bíblia, nós encontramos pessoas orando nos mais variados lugares. É impressionante. Por exemplo, Daniel orou na cova dos leões, cercado por feras. Jonas orou no ventre de um peixe. Pedro, no terraço de uma casa à beira-mar, na casa de Simão Curtidor, em Jope. Paulo orou em Marmetina, prisão romana, antessala da morte, aguardando só o carcereiro chamar para a sentença de morte. Ele estava em oração. Então, um lugar pode ser qualquer lugar. Eu diria que todo lugar pode ser um lugar de oração, pois Deus está presente em todo lugar. Esse é um ponto pacífico na teologia cristã. Sendo assim, por que Jesus não orou na casa onde estava? Seria mais cômodo? Ele estava na casa de Pedro. Por que ele não levantou e ficou ali mesmo em oração? Por que ele procurou um lugar deserto para orar? O foco de Marcos, ao fazer essa descrição, é apontar para o que é chamado de solitude, a necessidade de estar a sós com Deus. Jesus buscou um lugar reservado, onde pudesse ter privacidade na sua vida de oração. Em uma cidade como Rio de Janeiro, não seria prudente procurar um lugar deserto para orar. Você pode não voltar. Não é verdade? Já pensou? Alguém olhar para esse texto e querer aplicá-lo literalmente? Acordar de madrugada aqui, descer do prédio, procurar um lugar deserto para orar? Você tem que interpretar o espírito do texto. O que está em foco aqui é estar sós com Deus, solitude, privacidade. Ele sabia que naquela efervescência de atividades, alguém iria incomodá-lo. Então ele vai para um lugar deserto, afastado, privado, e tem o seu tempo com Deus. Isso é o que está destacado aqui. Enquanto outros dormiam, Jesus orava. E a última parte do verso 30 diz, a prática, né? Ali orava. A oração não é teoria teológica, é prática espiritual. Ele orava, sim. Um dos nossos principais problemas é que nós somos fervorosos na defesa da prática da oração. Temos os nossos jargões, inclusive, mas oramos pouco. Nós oramos pouco. Oramos, repito, mas oramos pouco. Uma pergunta. Orar pouco ou nunca orar? O que é pior? Orar pouco ou nunca orar? É um debate sobre esse tema. Um autor que escreveu muitos livros sobre esse assunto, Bounds, uma série de 10 livros sobre esse assunto, um homem de oração, respeitadíssimo no mundo todo. Ele disse uma coisa que é provocante. Eu vou ler para vocês e deixar o assunto com vocês. Desses dois males, orar pouco ou nunca orar, ele está tratando desse dilema. Desses dois males, talvez orar pouco seja pior do que não orar. Orar pouco é um faz de conta, uma desculpa para aliviar a consciência,
uma farsa, uma ilusão. O pouco valor que atribuímos à oração é evidente pelo pouco tempo que dedicamos a ela. Então, nós devemos, de modo honesto, perguntar a nós mesmos: a oração está no lugar adequado na nossa agenda diária ou está no apêndice da nossa vida? Ou ela é protocolar, religiosa, religiosamente adquirida? Na hora que levanta, na hora que faz uma refeição, na hora que vai dormir, na hora de um aperto, uma palavra solta no ar. É assim que a gente ora? Ou de fato nós estamos numa prática, em um exercício, buscando crescer nessa arte de orar? Comparando a oração com um exercício espiritual, ninguém faz uma maratona, 42 quilômetros, sem que haja uma preparação, uma progressão. Você não vai orar como tantos santos na história da igreja se não houver um progresso nessa arte de orar. Existem muitos paradoxos na vida cristã e alguns deles estão relacionados à oração. Por exemplo, eu diria que há um movimento pendular na oração que aponta para uma tensão entre as duas naturezas que guerreiam dentro de nós. O Espírito Santo que habita em nós nos desperta para orar, é chamado de o espírito de súplica. Mas o pecado que ainda habita em nós resiste e nos torna indispostos. É uma batalha real. E por vezes acontece em um campo que é desfavorável à oração. Existe, eu diria, uma conspiração que vem de fora e um sabotador que vive dentro de nós. O mundo não ajuda, conspira contra a prática da oração. E dentro de nós é um sabotador. Você quer saber qual é o nome do sabotador? Olha na sua identidade, vê lá, tem até o CPF do sabotador que mora em você. E o adversário de nossas almas é especialista em 3 coisas. E ele usa, inclusive, coisas boas para conspirar e alimentar o sabotador que é em nós. Ele é especialista em 3 coisas: barulho, pressa e multidões. Essa é a tríade. Eu diria, essa tríade pode ser uma dura ofensiva do inferno contra nós. Nunca houve tanto barulho, tanta correria e tanta gente como hoje. Com isso, nosso coração é desviado daquilo que é mais importante para o que é secundário. Perdemos a comunhão com o Senhor. É impressionante. A gente vai se acomodando com algumas coisas como se essas coisas fossem normais. Tente imaginar, faz um exercício de voltar um pouquinho atrás. Não muito tempo atrás, não havia automóveis. Uma buzina, se uma buzina fosse tocada no século XVIII, o que é isso? De onde está vindo isso? E a gente vai se acostumando com barulho. Barulho, barulho, barulho. Som alto, não havia som. Som alto, buzina. Pressa, agitação, estado de espírito agitado. E muita demanda, muita demanda. É por isso que o chefe dizia, nem toda necessidade é uma vocação. Se você for parar para dar atenção a cada necessidade que surge diante de você, você vai morrer. Não dá conta de resolver. E é uma pretensão, uma presunção maligna achar que nós vamos resolver tudo. Tem que estabelecer o que é prioritário e o que não é. Senão o urgente engole o que é importante. Tem que tomar cuidado com isso. Richard Foster, num livro interessante, ele diz assim: vivemos ansiosos num país distante, um país de alvoroço, de multidões apressadas, um país de escaladas, empurrões e atropelos, um país de frustração, medo e intimidação. Ele, Cristo, nos convida a voltar para casa, para o lar da serenidade, paz e alegria, para o lar de intimidade e aceitação e afirmação. Portanto, a oração, embora não tenha como motivação primária, não deva ter como motivação primária o aspecto utilitário dela, a gente deve buscar a Deus não pelo que Deus dá, mas pelo que Deus é. Embora Ele tenha prazer em nos dar coisas. Quem é pai aqui sabe disso. Agora, a oração traz tantos benefícios.
a mente, o coração, o corpo. Ó que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Vem de manhã, embora o céu sereno, pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Quem amanhece o dia de joelhos, estará de pé no final dele. É melhor, a mais saudável, a mais eficaz maneira de começar o dia, aos pés daquele que conhece o ontem, o hoje e o amanhã no eterno agora. Conhece o fim desde o começo, colocando diante do Senhor. Isso tem relação com o que a gente vai tratar mais à frente aqui. Eu diria, irmãos, que a pandemia é um problema grave. É uma tolice minimizar a realidade da pandemia. É um desrespeito às pessoas que sofrem. Devemos lamentar, chorar e suplicar a Deus: Senhor, tem misericórdia. Conceda-nos refrigério nesse deserto de lágrimas. Mas, no meio desse processo, temos a oportunidade de fazer duas coisas para não desperdiçar esse sofrimento: desacelerar e reorganizar. Às vezes, para um exército avançar, ele tem que recuar, se reorganizar para avançar e vencer. Então, eu diria, desacelerar e reorganizar a agenda. Coloque a oração como prioridade na sua vida. O propósito principal da oração qual é? Conhecer a Deus, ter comunhão com Ele. Um verso que é muito usado para evangelização, Apocalipse 3:20, foi escrito para a igreja, palavras de Jesus à igreja em Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É um convite para a igreja. Cristo, por vezes, está do lado de fora da nossa vida, porque estamos tão entretidos com coisas, e algumas delas de fato importantes, relevantes, mas, estupidamente, de modo insensato, a gente vai deixando Cristo de lado e ele fica à porta batendo. É uma metáfora para dizer o seguinte: tem espaço para eu na sua vida? Que coisa! Habite Cristo ricamente em vosso coração, diz Paulo aos cristãos em Colossos. Habite Cristo em vosso coração. Cristo pode habitar como um hóspede, que de tempos em tempos a gente convida para resolver um problema, dar uma faxina, dar um conselho. Ou ele pode habitar como presidente, como dono, como senhor, catóic ou paróic. Paulo diz: habite Cristo, que ele presida a sua vida, que ele reine no seu coração. Então, portanto, o primeiro pilar do ministério de oração de Jesus é a oração como elemento prioritário. Segundo, a oração guiava o ministério de Jesus. Ele não apenas orava para ter comunhão com o Senhor, mas para discernir o caminho pelo qual deveria andar. Eu não vim fazer a minha obra, mas a obra que meu Pai me confiou. Então, discernir. E a partir do verso 36, há um elemento aqui, sui generis, no livro de Marcos, que é um norte, um momento crucial no ministério de Cristo, já no início. Vejam, a partir do verso 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Marcos, então, fecha a janela para a vida de oração de Jesus e apresenta agora uma situação que ele tem que enfrentar, e de fato enfrentou vitoriosamente. E enquanto o Senhor estava orando, os discípulos estavam procurando por ele. No verso 36 é dito que procuravam-no diligentemente. O verbo aqui, por si só, expressa intensidade na busca. Marcos está dizendo que Jesus foi caçado. Essa é a ideia do verbo aqui. Estavam procurando Jesus com diligência, como que alguém está caçando outra pessoa. Simão, os discípulos, e Lucas diz que a multidão estava também nessa mesma direção. À frente do grupo está Simão, que assume a liderança dos discípulos pela primeira vez. Simão aqui se apresentando como líder do grupo. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. E essa frase aqui é o problema que é apresentado para Jesus, que ele tem que resolver e, por ter orado, está preparado para atender essa questão. Depois de muito procurar, eles encontram Jesus. Os intrusos, liderados por Pedro, interrompem o tempo de oração de Jesus com a informação: todos te buscam. E os discípulos, observem,
Os discípulos pensaram que estavam trazendo uma boa notícia para Jesus. Ele está em oração e eles ficam: olha, todos te buscam, mestre. O que o Senhor fez nas últimas 24 horas foi um sucesso, a pregação, as curas, tudo. Mas, na verdade, quando Jesus olha para aquele cenário, ele está percebendo um laço. Um laço. E o desenrolar da história vai apontar para isso. Como a oração guiava o ministério de Cristo. As primeiras 24 horas do primeiro dia do ministério de Jesus na Galileia foram suficientes para que a fama dele corresse toda a Galileia. Não havia internet, mas é como se Pedro estivesse dizendo: o vídeo de sua pregação viralizou na internet. Só se fala nisso no Twitter. Criamos um perfil no Instagram e já é o mais seguido da plataforma. E as pessoas estão vindo de toda parte. E se nós fizermos uma live, transmitindo uma cura ao vivo, aí que o negócio vai andar. O céu é o limite, Jesus. E depois do seu tempo de oração, a sós com Deus, quando ele é interceptado pelos discípulos, liderado por Pedro, com essa notícia: todos te buscam. Qual é a resposta de Jesus? Uma resposta inesperada. Observe o verso 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue ali, pois para isso mesmo é que eu vim. A popularidade euforicamente celebrada pelos discípulos era um laço, porque a motivação das pessoas era errada. Nesse momento, nem os discípulos, nem as multidões discerniram a identidade e a missão de Jesus. As multidões viram Jesus como um operador de milagres, e os discípulos quiseram aproveitar a oportunidade para alavancar o ministério de Jesus. E o Senhor então percebe que aquele é um laço e diz: não vamos para Cafarnaum, vamos para outras cidades. Corretamente, ele viu duas coisas por trás daquela euforia: a superficialidade da multidão, que queria apenas mais curas, e a ingenuidade dos discípulos, que acharam que as multidões significam sucesso. Todos te buscam, Senhor, que oportunidade! O entusiasmo não deve ser confundido com fé, até porque o entusiasmo pode se opor à fé. E a resposta vem no verso 38, repito, quando Jesus diz: não voltaremos para Cafarnaum, vamos para outras cidades, porque eu fui chamado para pregar. Ele redireciona o ministério. Em que sentido? Se ele voltasse para Cafarnaum, teria mais demandas, mais curas, mais espíritos malignos sendo expulsos das pessoas. De fato, ele continuou curando, de fato, ele continuou libertando pessoas do jugo de Satanás. Mas ele não veio para ser um operador de milagres, um curandeiro. O problema do homem não é a enfermidade física. O problema do homem é de outra natureza. E ele disse: eu vou pregar. E qual era o conteúdo da mensagem de Jesus? Está no verso 15 do capítulo 1. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Era a mensagem, a sinopse da mensagem de Cristo. F.F. Bruce diz assim: por ter sido ocasionada, em parte, pelo desapontamento de Cristo, de que seus milagres estavam evocando somente uma reação de admiração e não de compromisso com ele. Determinado a não permitir que fosse interrompido em seu ministério de pregação, em virtude da fama que havia obtido como aquele que curava, Jesus prosseguiu para outras cidades da Galileia, em vez de retornar para Cafarnaum. Portanto, Jesus decide ir para outras cidades, pregar o evangelho do reino. Eu quero caminhar para o final fazendo duas últimas aplicações importantes. A primeira delas: uma boa intenção pode ocultar uma proposta maligna. Curioso notar que as multidões estavam à procura de Jesus, mas é Pedro quem lidera os discípulos. E a intenção é maravilhosa. Pedro não queria prejudicar a Jesus. Ele estava começando a se afeiçoar a Cristo, o Cristo que o chamou às margens do lago, o Cristo que passou o dia na sua casa, que dormiu na sua casa, que curou a mãe da sua esposa. A intenção era boa, mas havia uma proposta maligna ali. Pedro não sabe, mas ele está se opondo ao ministério de Jesus e sutilmente propondo um desvio da missão. E esse episódio é o prelúdio de um erro maior que Pedro cometeria no capítulo 8.
Marcos apresenta dois momentos cruciais no ministério de Jesus, quando ele é tentado a se desviar da missão. Primeiro, nessa passagem, todos te buscam, olha, vamos estabelecer nossa base de cura aqui em Cafarnaum, e Pedro está liderando esse processo. E mais à frente, no capítulo 8, que é o ponto de transição no Evangelho de Marcos, quando os discípulos fazem a confissão messiânica. Cristo pergunta, o que as multidões estão dizendo a meu respeito? Então, há algumas respostas, e depois Cristo então dirige-se a eles e diz, e vocês aqui? Para vocês, quem eu sou? E Pedro então diz, tu és o Cristo. E Jesus disse, bem-aventurado, você está certo. E essa afirmação não nasceu da sua inteligência, é o próprio Deus que te revelou. E aí Cristo então começa a falar abertamente sobre a morte, sobre os sofrimentos na cruz. E então Pedro, a quem Jesus disse, Simão Barjonas, não foi em carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus, Pedro agora começa mais uma vez a propor, com uma intenção boa, achar que estaria livrando Jesus de um sofrimento, a intenção, mas na verdade estava sendo instrumento do maligno. Por isso que Jesus diz, arreda Satanás. Veja a narrativa no capítulo 8, a partir do verso 31. Então começou ele a ensinar-lhes, depois da confissão de Pedro, 8:31, Marcos. Então começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Marcos está mostrando que o principal apóstolo foi o principal antagonista do Filho de Deus. Em ambos os contextos, a intenção epidérmica, assim, superficial, era boa, mas a proposta em si era maligna. Em ambos os casos, Jesus ensinou que sua agenda não é controlada pelos interesses da terra, mas pelo plano elaborado no céu. E os discípulos de Jesus não devem ter a presunção de controlar a sua agenda. Não, Pedro. Não é em Cafarnaum, não. Vou pregar em todas as cidades da Galileia. Não, Pedro. Eu não devo poupar minha própria vida. Foi para isso que eu vim. Importa, é necessário que o Filho do Homem sofra, padeça, morra, mas ao terceiro dia possa ressuscitar dos mortos. Caminhando, outra coisa aqui ainda. A oração amplia a visão, aguça os ouvidos, treina os pés e prepara as mãos. Os discípulos tinham uma mentalidade provinciana, eu diria uma mentalidade bairrista, como tantas igrejas, mentalidade bairrista. Seria ótimo ceder aos apelos da multidão e construir um ministério de cura em Cafarnaum. A visão deles era limitada, os ouvidos deles estavam moucos, eles ouviram a pregação de Jesus no dia anterior, mas não aprenderam nada, ouviram, mas não discerniram. Eles andaram muito atrás de Jesus, mas os pés estavam destreinados para andar na direção certa. Na ignorância deles, correram sem saber que estavam propondo um erro. E as mãos deles trabalharam contra os interesses do reino, uma atividade inconscientemente maligna. E enquanto orava, Jesus amplia sua visão, ouvia a voz do Pai, treinava os seus pés para caminhar na direção certa e preparava suas mãos para cumprir a missão. E aqui, uma palavra específica à nossa igreja. Nós precisamos orar mais, a fim de discernir os propósitos de Deus, para que não sejamos seduzidos por coisas aparentemente boas, mas que na verdade são laços que nos desviam da missão central. Precisamos orar. Alguns anos atrás, o pastor Charles Swindoll, num livro chamado Igreja Desviada, ele compartilhou uma experiência dele. Em 2008, há 10 anos à frente de uma igreja recém-fundada, ele mesmo a plantou. Ele disse que estava tudo indo muito bem, a igreja crescendo exponencialmente, as coisas fluindo. Até que de repente ele, em oração, começa a discernir que havia coisas que, conquanto boas, não eram as mais importantes. E que era necessário
refletir, fazer as correções necessárias para seguir em frente. E ele diz assim: foi o momento de olhar para trás, para a visão inicial, olhar para dentro de nós, para avaliar a situação, e então olhar para frente a fim de determinar em que direção seguir. Esse processo exige compromisso com a Bíblia e oração. Então nós precisamos ter esse discernimento. E Cristo teve esse discernimento depois de um tempo em oração. A proposta dos discípulos parecia encantadora, mas era um desvio da missão, razão pela qual ele então rejeita a proposta de Pedro e os discípulos e vai para outras direções. Meus irmãos, nós sabemos que Cristo é nosso profeta, sacerdote e rei. Essa tríplice função, o tríplice ofício de Cristo. Nós estamos hoje há alguns minutos de celebrar a ceia do Senhor, que simboliza sua morte e ressurreição, a expiação dos nossos pecados naquela cruz. Há uma dimensão da obra de Cristo que já foi concluída. Cristo já pagou pelos nossos pecados de ontem, de hoje e de amanhã. Ele disse naquela cruz: está consumado. O pecado já foi pago pela morte vicária, substitutiva e penal de Cristo. Os pecados que nós cometemos na nossa experiência, mesmo depois de sermos alcançados pela graça, precisam ser identificados, confessados, precisamos arrepender deles e nos voltar para o Senhor em arrependimento e fé. Mas todos os nossos pecados já foram tratados por Cristo naquela cruz. Razão pela qual Paulo diz aos Efésios: mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo seu sangue. Isso é uma bênção. Saber que não há pecado ou culpa maior do que a graça e a misericórdia de Cristo na cruz. Agora, existe uma dimensão da obra de Cristo que continua em operação. Você já parou para pensar que nesta manhã, embora ele esteja numa dimensão em que não há tempo, mas vamos pensar que nesta manhã, Cristo está orando por você. O Cristo que dedicava tempo à oração está orando por nós. A Bíblia fala isso com clareza. Como Cristo exerce sua função de sacerdote, diz o catecismo da igreja. Cristo exerce essa função de sacerdote oferecendo-se a si mesmo uma vez em sacrifício para satisfazer a justiça divina, reconciliando-nos com Deus e fazendo contínua intercessão por nós. Ele está orando por nós. Aos Hebreus está escrito: por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Paulo diz que Cristo está à direita de Deus e intercede por nós, orando por nós. Eu vejo isso como uma palavra de grande encorajamento. Porque sempre que eu sou tentado a abandonar a oração ou fazer da oração uma coisa não prioritária, eu lembro do exemplo de Cristo como modelo supremo e lembro também que ele continua orando em meu favor, em favor do seu povo. Berkhoff, um grande teólogo, disse assim: é um consolo, ouçam irmãos, que coisa linda e verdadeira, é um consolo pensar que Cristo está orando por nós, mesmo quando somos negligentes em nossa vida de oração, que Ele está apresentando ao Pai aquelas necessidades espirituais que não estavam presentes em nossa mente e que nós com frequência deixamos de incluir em nossas orações. E que Ele ora por nossa proteção contra os perigos, dos quais nem sequer temos consciência, e contra os inimigos que nos ameaçam, apesar de não os percebermos. Ele está orando para que a nossa fé não se acabe e para que no final possamos chegar à vitória. Cristo é o nosso intercessor. Que maravilha! Eu quero que você saia daqui encorajado a continuar exercitando as disciplinas espirituais, dentre as quais a oração. Ore mais por você mesmo, por sua família, por sua igreja, por seu país. Cresça na comunhão com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós sigamos o exemplo de Cristo. Amém? Vamos orar.
E nós vamos orar especialmente porque dentro de alguns minutos vamos participar da ceia. Esse é o momento então de confissão, de contrição. Eu quero dar aos irmãos algum tempo para fazer a sua oração pessoal, particular. Vamos colocar a vida diante de Deus. Há pecados dos quais nós precisamos nos arrepender. Contrição, confissão. Vamos nos preparar para esse momento tão especial. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor, fiados na Tua palavra, nos méritos de Jesus Cristo, nosso Salvador, é que nos aproximamos de Ti. Primeiro para louvar e bendizer o Teu nome por Tua palavra, viva, eficaz, penetrante, capaz de nos encorajar, exortar, edificar. A Ti seja a honra, a glória e o louvor. Te damos graças por Jesus Cristo, porque Ele escolheu assumir a nossa natureza e morrer a nossa morte. Esta mesa simboliza o amor, a graça, a misericórdia de Cristo por nós. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Te louvamos porque Cristo não desistiu do seu amor por nós. Ele não desistiu, nem aceitou ser desviado da missão que o Senhor mesmo lhe conferiu, de vir a este mundo servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E aqui nós estamos, como parte da multidão inumerável dos salvos de todos os tempos. Nós queremos expressar nossa mais profunda gratidão por Jesus Cristo, sua morte perfeita, seu sacrifício perfeito, sua ressurreição gloriosa. Ó Deus, o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa vida. Há áreas áridas em nosso coração. Há coisas das quais nós nos envergonhamos. Há nódoas, há fraquezas, há vícios, há pecados. Perdoa-nos. Santifica a sua igreja na palavra do Senhor. Como disse Jesus, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Que neste momento possamos, arrependidos e confiantes nos méritos de Cristo, ousar comer do pão e beber do cálice em memória do nosso Salvador. E ao fazer isso pela fé, nossa fé é nutrida, nossa fé é fortalecida. E queremos fazer isso com reverência, mas também com grande alegria, porque o nosso Senhor está vivo e está presente no meio da sua igreja. Conforta o coração do abatido, consola aquele que está entristecido por algum motivo, e que a alegria do Evangelho, Senhor, a esperança do Evangelho, possa nortear a nossa vida. Em nome de Cristo, ressurreto. Amém. Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor.
me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te